Deus abençoe meu irmão, minha irmã, a sua vida. Graças a Deus, passando aqui nesta noite de terça-feira, 4 de março de 2025, quero, junto com você, dar continuidade à nossa série de meditação no livro de Salmos. Hoje vamos trazer a meditação no Salmos 62. Salmo 62 tem como título Exortação à Confiança. Esse Salmos há de nos ensinar mais acerca da nossa confiança em Deus, de como precisamos e devemos colocar em Deus a nossa fé e a nossa confiança. Esse Salmos nos exorta a importância de mantermos a nossa confiança em Deus. Salmos de número 62. Já antes, quero lhe pedir, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é um inscrito, ative o sininho de todas as notificações, dê o seu like, e assim você vai estar contribuindo para que esse canal, que tem como propósito oferecer, levar até você um momento de fé, uma palavra, uma oração, você vai nos ajudar a fazer esse canal crescer, tá bom? Vamos à meditação então. Salmo 62 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Preste atenção. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Aqui, até o versículo 3, ele finaliza o versículo 3 fazendo uma pergunta: até quando? Até quando as pessoas vão se acometer de um homem? Todos vão se unir, né? Às vezes muitos se unem contra um, para o derribar, como se fosse uma parede pendida, prestes a cair. Ou seja, a importância da gente confiar em Deus é justamente por estas razões, porque, meus irmãos, infelizmente, né, muitas vezes, muitos se juntam contra nós, muitos se juntam contra um para tentá-lo derrubar, para fazê-lo cair. Ele dá o exemplo aqui como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Quer dizer, um muro prestes a cair, o que isso sugere? Sugere que muitas pessoas, né, ao invés de tentar evitar a queda do muro que já está prestes a cair, eles vão tentar empurrar para derrubar logo, para acabar logo com ele. Eu entendo que às vezes, meus irmãos, já não sendo pouco os problemas que a gente já tem que enfrentar, ao invés de a gente ter pessoas a que nos estenda as mãos para nos ajudar a se manter de pé, ao invés disso, aparece aqueles que tenta fazer com que a queda daquele que já está prestes a cair seja mais rápido. Daí a importância da gente confiar em Deus, esperar somente nele. O versículo 4 ele diz: só pensam
em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Olha só como que muitas vezes é o comportamento humano. Às vezes, infelizmente, muitas pessoas tentam derrubar a dignidade de outra com mentira. Às vezes ali na frente com a boca fala bem, porém no interior dela a maldade, ela maldiz. Veja, meus irmãos, a palavra revela o que a gente passa, o que de fato acontece muitas vezes com a gente. Por exemplo, eu sempre lembro do que o meu falecido pai dizia: coração dos outros é terra que ninguém anda, é terra que ninguém pisa, coração dos outros. E essa palavra me faz lembrar, porque o versículo 4 diz: só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, de boca falam bem, porém no interior maldizem. Aí ele diz o versículo 5: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Somente em Deus, somente em Deus. Meus irmãos, quando a gente procura meditar na palavra, quando a gente procura buscar a Deus, a gente chega um momento da vida que a gente já não se espanta com a atitude do ser humano. E eu entendo que a atitude má de um ser humano, ela é má porque ela é proveniente de um coração desprovido do temor de Deus e desprovido da presença de Deus. Porque o ser humano dotado do temor, da presença de Deus, este jamais vai agir com maldade contra alguém. Ele jamais vai agir de forma traiçoeira com alguém. Então, quando a gente busca em Deus, quando a gente medita na palavra, a gente já não se surpreende quando a gente é atacado por determinadas pessoas que fazem de tudo contra a nossa dignidade. Tem pessoas que falam mal de outras sem até conhecê-la. Sabia disso? Sem até conhecê-la, julgam de forma maldosa. Mas está na Bíblia que estas coisas acontecem. E está na Bíblia que diante destas coisas, a gente precisa procurar manter a nossa confiança em Deus. No versículo 6 ele diz: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Você entende quando eu digo? Quando a gente busca em Deus, quando a gente busca na palavra, a gente já não se surpreende com as atitudes maldosas por parte de pessoas que a gente entende que aquela atitude dela está partindo porque o coração dela é desprovido do temor e do amor de Deus. Por isso ela age com maldade. Talvez você diga: não, pastor, mas quem está fazendo isso comigo, quem está agindo de maldade comigo é alguém da igreja, é um crente. Ah, meu irmão, olha, posso te dizer uma coisa aqui? A palavra de Deus diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até o diabo crê. Os demônios crê e tremem. Então, meus irmãos, o fato da pessoa se dizer crente não significa dizer nada. Porque é como eu estou lhe falando,
Maldade é uma ação resultado de coração desprovido do temor e do amor de Deus. Quando o coração da pessoa é desprovido do temor e do amor de Deus, ela pode se dizer crente, ela pode se dizer de oração. Meus irmãos, eu lido com isso constantemente. A palavra de Deus nos ensina que o joio está no meio do trigo. O joio está no meio do trigo. Então, o que o texto está falando aqui? Versículo 6. Só ele, referindo-se a Deus, só Deus é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Ou seja, aquilo que de mal, aquilo que de ruim partiu daquela pessoa contra mim, não vai me espantar não. Por exemplo, alguém chega para mim e fala bem assim: pastor, tem gente falando mal do senhor. Sabe o que eu vou perguntar para essa pessoa? Me conte uma novidade. Me conte uma novidade, porque isso aí eu já sei. Qual homem de Deus na Bíblia que não é perseguido? Olha o que o texto está dizendo aqui. Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. O que eu posso fazer? Aí é onde eu lhe digo. A pessoa pode ser crente, pode se dizer leitora da Bíblia, ela pode se achar o que for. Mas essa atitude a qual a Bíblia se refere, ela é proveniente de um coração desprovido do amor de Deus e do temor de Deus. E quando estas coisas acontecem com quem vive procurando buscar a Deus, com quem vive buscando na palavra, a gente já não se espanta mais. Por isso que o texto diz: não serei jamais abalado. E ele continua a dizer no versículo 7, de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Que palavra maravilhosa, hein? Confiai nele, ó povo, em todo tempo, confiai nele. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Por isso que o título da palavra é Exortação a confiar em Deus. Porque a gente vai lidar com pessoas que querem derrubar a nossa dignidade, a gente vai lidar com pessoas que têm prazer na mentira, a gente vai lidar com pessoas que bendiz com a boca, mas no interior ela maldiz, a gente vai lidar com pessoas que querem derrubar a gente como quem derruba um muro já caindo. Então a gente tem que confiar em Deus. Tem que confiar em Deus. Porque senão você vai se decepcionar em muito. Você vai se entristecer muito com a ação, com a atitude das pessoas, infelizmente. Ele diz mais aqui, no versículo 9, somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Aí você observa aqui, o que a palavra diz? A palavra está dizendo para a gente que a vaidade, somente vaidade são os homens plebeus. Plebeu significa aqueles menos favorecidos que estão no meio do povo, a chamada plebe, ou os chamados pobres. E aí a Bíblia diz que a vaidade está nos homens plebeus. A falsidade, os de fina estirpe, ou seja, os poderosos, os que estão em maior destaque na sociedade, os que estão em maior poder. O que o texto está querendo dizer aqui? Que quanto mais poder, quanto mais posição, quanto mais a alta cúpula a pessoa está,
mais propenso a ser falso ele é. Por quê? Somente vaidade, a vaidade aqui atribuída aos plebeus, aos menos favorecidos. A vaidade. A falsidade aos de fina estirpe. Por exemplo, se você pegar a história, o tempo dos reis, quem eram os plebeus? O povão, a população que pagava impostos, os mais pobres. E os de fina estirpe? Os condes, as condessas, os dos palácios, os da alta corte, os de fina estirpe. A família mais tradicional, a família mais rica, a família mais poderosa da cidade. Aí a Bíblia fala, aos de fina estirpe a falsidade. Se pesar eles na balança, eles juntos são mais leves que a sua vaidade. Não confieis naquilo que extorquis. Não confieis naquilo que extorquis. Nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falo Deus, ou seja, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Glória a Deus. A cada um retribui segundo as suas obras. Meus amados, espero que essa palavra possa ter despertado algo de bom em você, em termos de buscar, confiar em Deus. Confie em Deus, tá bom? Coloque nele a sua confiança. Ele é a nossa esperança e salvação. Lido Salmo 62, espero em Deus condições de poder amanhã estar com todos novamente, meditando no Salmo 63, tá bom? Agora eu gostaria de orar com você. Vamos orar? Uma breve oração, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido e amado, obrigado pela meditação nesta noite no livro dos Salmos, obrigado pela palavra. Nos ajude a que venhamos conservar o nosso coração sempre no Senhor. Nos ajude a que venhamos conservar o nosso coração confiante no Senhor, totalmente dependente do Senhor. Seja conosco, Pai. Muitas vezes a gente está aqui te buscando, nos dedicando à leitura da palavra, à oração, e às vezes a gente nem imagina o que por detrás da gente estão tramando. Mas o Senhor é quem cuida de nós, e o Senhor é quem nos dá livramento da falsidade daqueles que ocupam a alta estirpe. Senhor, conceda que o nosso coração a cada dia mais se aproxime de Tua presença, se firmando em uma total confiança no Senhor. Obrigado por mais este momento com a palavra. Conceda que essa palavra alcance muitos corações. Abençoa a nossa noite, abençoa a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Abençoa o nosso descanso. Te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua noite. Obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você não é um inscrito. Com quem você compartilhar com o vídeo, que se inscreva também neste canal. Dê o seu like. Ative o sininho de todas as notificações. Tá bom? E que Deus abençoe a sua vida poderosamente, no nome do nosso Senhor Jesus. Conte sempre com a nossa fé, conte sempre com a nossa ajuda em oração, conte sempre com a nossa palavra. Deus te abençoe.